Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é o nosso canal Inspire-se LM, aqui na página do Facebook também, aqui no YouTube. Sexta-feira, dia de entrevista. Então, hoje temos aqui uma convidada. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Flávio Endo. Minha missão aqui é ajudar você a viver sem ansiedade, sem estresse, de uma forma simples e duradoura, simplesmente jogando mal-entendidos fora, né? Hoje, para compartilhar, né, a gente sempre gosta de, na sexta-feira, trazer alguém para compartilhar um pouco da experiência. A gente trouxe a Lani, daqui a pouquinho eu já vou falar para ela entrar aqui. E a Lani iniciou a jornada com a gente há pouquíssimo tempo, né? Aqui, a jornada do Inspire-se, a jornada do autoconhecimento, mas ela tem muitas outras histórias aí dentro do autoconhecimento também, que a gente vai ouvir dela. E vamos ver como tem sido a jornada dela, tá bom? Então é sempre uma honra ter você aqui nesse espaço, sempre uma honra ter você aqui assistindo a gente. Tendo dúvidas também, deixem aí os seus comentários, tá bom? Ao longo da nossa conversa de hoje, quiser fazer alguma pergunta também, a gente vai repassando aqui para a Lani, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu colocar a Lani aqui. Oi, Lani, boa tarde. Oficial boa tarde. Agora, ao vivo, né? A gente já estava falando antes. Boa tarde, Flávio. Boa tarde para todo mundo. Obrigada pelo convite. Seja bem-vindo e obrigado você também por ter aceitado o convite, né? É sempre um prazer, assim, quando a gente convida as pessoas e elas aceitam, não, vai ser legal e tal. Mesmo algumas pessoas que têm um pouco de receio, né? Vou estar ao vivo, como é que é isso, né? Até uma pergunta que eu gosto de fazer, eu acabei não fazendo para você lá na hora que a gente não estava ao vivo, né? Já fez alguma live? Como que é para você? Fiz muitas. Muitas lives no início da pandemia. A gente sentiu a necessidade, né? Lá na Lumen de fazer lives, de contribuir. E a gente fez várias, e aí quando a gente viu que tinha muita gente fazendo e os horários estavam assim, as pessoas com interesses diferentes, a gente até parou. Mas pode ser que a gente volte. Mas mais na minha área de trabalho, né? Não sobre essa questão mais pessoal da vida, da jornada. Sim, sim. Mas sabe o que eu acho interessante, Lani? A gente, por exemplo, aqui no nosso canal, né? A gente não tem um grande público, né? Mas o público que a gente tem, às vezes não consegue assistir na hora da live, né? Que seria interessante também, mas tudo bem, porque tá lá, fica lá disponível. Então é um conteúdo que vai sendo consumido, né, ao longo do tempo. Então pode ser interessante também a retomada aí de vocês no trabalho. Isso acontece comigo também, assim, eu tô geralmente trabalhando na hora que vocês fazem a live. Às vezes eu consigo colocar e vou ouvindo enquanto eu vou fazendo as minhas tarefas, às vezes não, às vezes eu estou em alguma reunião, ou alguém, né, me chama em alguma ligação, aí eu paro, mas depois eu retomo, eu geralmente vejo as lives. E a gente também deixou as lives gravadas, então a gente vê que as pessoas continuam assistindo. Mas interessante, né, é uma forma de comunicação, né, que popularizou agora, nesse momento da pandemia, e que eu acho que veio para ficar. Eu até estava vendo que tem uma plataforma nova aí, que as pessoas entram, conversam, tá bombando agora essa plataforma, né? Clubhouse. Clubhouse, não quero fazer propaganda não, mas assim, você vê que é um modelo de comunicação que parece que veio para ficar, com ideias novas, inovações aí chegando a cada dia, né? Eu recebi um meme, né, dessa nova... É uma nova rede social, né? Engraçado, assim, porque a outra pessoa... Não, entra lá, tem mais uma nova rede social, só que agora só de voz. Aí a outra fez até um palavrão, assim, né? Falando, mas não deixa de ser sala de bate-papo, né? Que você pode participar. As pessoas que são convidadas podem entrar e participar e conversar. Não deixa de ser como uma live, né? Ao vivo. E é interessante que aí tem um contato mais próximo ainda, né? Aqui na live, por exemplo, as pessoas escrevem, né? Sim. E lá vai direto. A gente também já deu uma entradinha lá para ver qual é que é, se de repente a gente pode fazer alguma coisa lá também. Que interessante, né? Sim, são formas de comunicação. Ô, Lani, a gente sempre, aqui nas lives de sexta, você já acompanhou algumas também, né? O nosso objetivo é realmente ir além da fala do Flávio, né? Que eu faço as lives de terça e quinta, para que possa tangibilizar, trazer algo mais substancial para as pessoas, né? Além da minha própria experiência ou dos meus exemplos. Então,
essa conversa a gente vai fluindo aqui, vai ser bem gostosa, tá? Obrigado aí novamente. Eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho assim da sua jornada, né, relacionada ao autoconhecimento. Eu sei que tem bastante coisa, assim como eu tive também uma jornada longa em outras linhas de pensamento e tudo mais. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência. Eu lembro alguma coisa, mas também não lembro muito, então vai ser bem interessante. Bom, eu acredito que a nossa jornada de autoconhecimento, ela começa quando a gente nasce, né? Eu vim de uma família muito simples, do interior, né? Sou filha do Daniel e da Maria, irmã da Lidiane da Lucilene. Lá no interior eu conheci o meu marido, Leonardo. Para E quem não eu tô sabe, interior contando... de Minas, não é isso, Lani? Isso, de Minas, exatamente. Estou contando a jornada assim, para contar uma historinha, né? Que a gente vai ficando velho, a gente começa a contar história, vira contador de história. É isso mesmo. E aí nós fomos para BH estudar, e lá eu fiz, né, a graduação em terapia ocupacional, e aí eu acho que é onde teve uma mudança inicial na minha jornada de autoconhecimento, porque a terapia ocupacional é um curso que ele trabalha muito nesse sentido de você observar as pessoas, compreender as pessoas, o que elas fazem, e aí você ter a proposta de intervenção para, né, auxiliar de alguma forma. Então, o terapeuta é aquele que a gente já conversou, que de alguma forma auxilia na cura. E aí sempre ficava aquela questão: eu tenho que me conhecer, eu tenho que me trabalhar, eu tenho que entender as minhas motivações para que eu tenha condição de ajudar, me colocar na posição de ajudar alguém. Se eu vou ajudar alguém a resolver um problema, eu também tenho que estar dando conta de, aos poucos, ir trabalhando os meus problemas, que problemas novos surgem todos os dias. E aí, fiquei nessa jornada, mudei para Vitória, Espírito Santo, voltei para Belo Horizonte, e acabou que nessa jornada eu fui trabalhar no ambiente hospitalar, e no ambiente hospitalar eu entrei numa complexidade muito maior, né? Até tem aquela fala assim, você vai conhecer as pessoas realmente no leito de morte, né? Na hora da doença. E realmente a gente está vendo, agora está sendo muito falado por causa da pandemia do coronavírus, o impacto que o trabalho hospitalar tem na vida do profissional de saúde, né? O quanto o profissional de saúde também adoece. E aí eu me tornei mãe do Rafael e do Vitor, mais um degrau de complexidade na minha existência, do autoconhecimento, né? A transformação da maternidade. E sempre muito ativa, sempre gostei de fazer muita coisa ao mesmo tempo, trabalhar em vários lugares, e aí eu acabei caindo na gestão hospitalar, né? Fui convidada e topei. E aí, quando eu fui para a gestão hospitalar, mais um degrau de dificuldade, porque aí, além dos pacientes, né, os quais eu tinha responsabilidade, né, sobre o tratamento, sobre a proposta que eu tinha de intervenção, agora eu tinha um time, uma equipe, pessoas que eu tinha que liderar, uma postura de liderança, um trabalho de liderança. E aí eu falei, espera aí, eu preciso de mais conhecimento, agora eu tenho que entender um lado que eu nunca parei para me observar, que é o da liderança. E foi quando eu fui fazer o PNL, né? Nessa proposta de trabalhar a liderança. E ali caiu várias fichas, muitos insights, né? Muitas ferramentas para trabalhar comigo mesmo e com os outros. E aí eu retomei algumas coisas que a gente vai construindo e vai perdendo, né? A gente vai pegando, largando, e tem hora que a gente pega e fica um tempo mais, tem outros que a gente abandona de vez e alguns que a gente tenta levar para a vida. E aí eu retomei a questão da yoga, né, da meditação, que eu já tinha começado antes, mas tinha abandonado, e, ao mesmo tempo, eu fui trabalhando mais a minha parte espiritual, tentando me aprofundar mais nesse conhecimento, né, da presença do divino na minha vida, e sou católica, né, mas, assim, eu acho que nós também, brasileiros e, enfim, ser humano é um mix de muitas culturas e muitos processos.
E aí eu fui, durante esse período da gestão, né, hospitalar, focando muito nisso, em tentar me entender um pouco mais, me compreender, em tentar entender as minhas metas pessoais, e aí uma meta que eu entendi muito claramente, eu já falei isso para vocês até num dos nossos encontros, é que realmente eu gosto de ajudar as pessoas, mas quando eu falo ajudar é oferecer o que eu tenho de conhecimento para trazer, para ser agente de alguma transformação. E aí eu entendi que era mais isso mesmo, e continuei nesse processo. E aí, quando a gente estava nesse turbilhão ali de casa, família, filho, meu marido com, né, a profissão dele consolidada, eu com a minha carreira consolidada no Brasil, aí veio o chamado para a gente vir para os Estados Unidos, mudar aqui para Michigan, e aí a gente topou, a gente achou o desafio, né, que naquele momento cabia na nossa vida, a gente podia, estava no momento que a gente podia confortavelmente fazer isso, e a gente veio com os meninos. E aí, quando chegou aqui, foi toda a desconstrução, né? Uma coisa que eu nunca tinha feito, que é ser dona de casa, eu virei dona de casa, de ficar em casa o dia inteiro, cuidando de filho, achei uma delícia. Quando foi isso, Alane, de vocês mudarem para os Estados Unidos? Foi em agosto de 2019. Tem um ano e meio. Um ano e meio. Isso, e aí a gente veio, e aí eu comecei a cuidar de filho, e vamos começar de novo. Ele não, né? Ele já deu continuidade aqui ao processo mesmo da carreira dele. Mas eu tive que voltar para essa questão assim, de dar o suporte para os filhos, de tentar adaptar a família, de ser esse suporte para a gente, né, adaptar aqui, e aí largar um pouco a carreira de lado, apesar de eu continuar trabalhando, né? Tive É isso que eu ia te perguntar, você ainda está trabalhando, né? Sim, porque aí nesse meio tempo, uma querida, uma amiga minha, me chamou para fazer parte da empresa dela, que já é uma empresa que está há 30 anos no mercado, de consultoria em tecnologia assistiva, né? E aí eu fui fazer essa parceria com ela, e acabou que quando eu vim para cá, eu fiquei mais com a parte administrativa da empresa, né? Essa parte mais de gestão. E aí, mas é um trabalho que eu consigo adaptar bem com a casa, com a família, né? Com o cuidado da casa, dos meninos. E aí eu emergi em outro momento de jornada, que aí eu tive tempo de parar e olhar para mim e falar assim, quantas escolhas eu fiz na minha vida, quantas escolhas eu ainda posso fazer agora, quais são os desafios que eu tenho e quais metas eu tenho, o que eu vou fazer a cada momento. Então, né, eu comecei a trabalhar como voluntária no hospital aqui perto. Então, lá no Brasil, por exemplo, eu coordenava junto com a equipe a questão do voluntariado no hospital. Eu achava uma delícia o trabalho voluntário, mas eu não tinha tempo para ser voluntária. Então, agora eu falei, não, vou ser voluntária no hospital aqui, vou ver essa experiência. Só que aí veio a pandemia e interrompeu. Mas aí também, quando passar, eu posso retornar. Enfim, são muitos projetos, muitas ideias, e eu acho que é isso que é o grande legal de você se conhecer, se permitir se conhecer, e isso é um trabalho de todo dia, né? É igual uma casinha de tijolo, você vai pôr um tijolinho todo dia cresce um pouquinho, que é mesmo essa coisa de você observar, sentir o momento, curtir ele, né? E deixar as coisas acontecerem com você sem pirar com isso. Eu estou tentando, né, falar de uma forma mais Polida. Não é nem polida, porque a gente tende muito a usar a linguagem terapêutica, né? Eu estou tentando ir mais... Tá bom. Mas assim, sem pirar com isso, de ok, de repente eu tinha na minha cabeça 1000 planos com mudança para cá, vai vir a pandemia e esses planos mudaram. Então, agora eu tenho limão, vou fazer uma limonada com esses novos planos, né? Era exatamente o que eu ia falar. Exatamente o que eu ia falar. Vou Eu estava com essa frase na cabeça. Por exemplo, os meninos, né? Para mim, por exemplo, o fato de eu estar em casa o tempo inteiro é maravilhoso. Eu pensei isso muitas vezes. Falei, gente, imagina se eu estivesse no hospital, naquela loucura,
E eles em aula online, quantas mães estão passando isso, né, nesse momento, e eu estou podendo curtir, eu estou sendo a professora dos meus filhos, junto com a escola, são desafios diários, não é fácil, mas, por outro lado, a gente tem muitos ganhos, né, então, é uma jornada que veio. E aí veio o Espírito, né, que aí eu acho que é onde eu queria chegar, contando um pouquinho. Quando foi? O meu Espírito foi no final de 2020, né, foi outubro. Eu acho que quando eu fiz em julho, eu fiz por aí, outubro. Acho que foi por aí, setembro, outubro. Um dia o Léo estava conversando com o Leandro, nosso amigo, o Leandro tinha feito, né? E aí ele colocou no Viva Voz para eu ouvir, porque ele sabe que eu gosto dessas coisas, né? Eu sempre estou procurando, sempre estou lendo e estudando. Aí ele pôs no Viva Voz e o Leandro foi falando, eu fui adorando tudo que o Leandro foi falando. E aí, né, ele contando que a questão, né, dele estar nessa busca também há mais tempo, ele tinha encontrado no Espírito, nos 3 princípios, uma proposta diferente, uma proposta que tinha abrido muito a mente dele, tinha sido um encontro, e aí eu, antes do Léo falar qualquer coisa, eu falei, eu quero fazer. E aí o Léo falou, não, eu quero fazer, você quer fazer primeiro, eu faço. Não, eu falei, você faz, eu fico com os meninos, quando tiver uma oportunidade para eu fazer, aí você fica com os meninos e eu faço. Ok? Para fazer a imersão para o meu final de semana de spa. Mental. Eu lembro. De spa. E aí ele fez, meu marido, ele gostou muito, e falou assim, acho que você tem que fazer, você vai gostar mesmo. E eu, super aberta, fui tentar buscar, né, uma nova informação, uma nova forma de pensar, de olhar para o mundo, que acho que a gente tem que estar sempre com esse olhar curioso da criança, né, que está descobrindo alguma coisa. E aí, onde eu fui parar no Espírito, e eu fiz, gostei muito. Eu acho que é da onde a gente vai continuar a nossa conversa, depois dessa longa apresentação. Mas é para falar que é uma jornada, né? É uma jornada, não começa assim, não. É uma jornada. Eu gostei muito, porque a Lani, quando a Lani chegou, né, a Lani já veio trazendo muita colaboração, né, lá no Inspire-se mesmo, na imersão. E aí eu fiquei lá observador, assim, né, da Lani, porque ela não veio em busca de consertar alguma coisa ou de resolver alguma coisa na vida dela, né? Tava tudo fluindo já, né? Então, essa é uma questão que muitas pessoas perguntam, não, mas o Inspire-se é só para quem tá com um defeito, ou, né, para quem tem alguma coisa para consertar, ou tá lá com ansiedade, ou com estresse. Não, né? É uma possibilidade de você enxergar, como a Lani falou, né? Enxergar talvez coisas novas, ou enxergar de uma maneira diferente, algumas coisas já antigas também, tem um conceito novo. E o que mais importa mesmo é isso, você vir, né, e para essa conversa, para essa live, por exemplo, de mente aberta, porque de repente é uma frase, a Lani ouviu num telefonema, né? Ela ouviu alguma coisa que chamou a atenção dela para que ela pudesse se abrir a estar aqui. Então, como a gente falou essa semana, né? A Lani também trouxe aqui, né, Lani, alguns exemplos aí nessa sua jornada dos desafios que a vida vai apresentando. Então, essa semana a gente falou, Lani, acho que você chegou a acompanhar algumas das lives, não sei se foi a de ontem, eu vi que você apareceu, deu uma boa tarde, né? Nas lives a gente falou sobre situações estressantes, né? Ou essas condições que a vida às vezes apresenta, né? O desafio que a vida apresenta, e que muitas vezes nós tornamos essa experiência muito ruim, né? E fazer o suco, né? A limonada com o limão que se apresentou, é uma ótima metáfora, mas para muitos é como fazer um esforço para que isso aconteça, né? Como, nossa, eu tenho que pensar positivo, então, sobre essa desgraça aqui que eu estou vivendo. Não, e vocês, não sei se vocês repararam, a Lani foi contando a história de vida dela, que para mim é uma evidência, né, de que
não importa, você pode estar, né, já bem, não tem nenhum problema, a vida apresenta desafios. E aí, quanto melhor você estiver, melhor você vai lidar com isso. E vai permitir a fluidez acontecer, né? Então, quando, vou ir para os Estados Unidos, tá, puxa vida, é uma mudança, né? Eu não consigo nem imaginar. Muita coisa está mudando, muita coisa muda, né? A gente estava até conversando aqui antes da gente entrar ao vivo, regrinhas básicas de sobrevivência num país, numa região que neva, né? Então tem leis quase, né, para tipo regras ali, orientações do governo, tudo que a gente aqui, ela estava contando, eu falei, nossa, nunca imaginei isso, né? Tipo, carregar cobertor no porta-malas do carro, porque caso o seu carro quebre, você tem lá uma forma de se abrigar até ter um resgate. Então, são coisas que a vida vai apresentando, e se, como a Lani falou, né, Lani? Se você estiver fluido, né, você é resiliente, você é capaz de absorver aquele impacto de uma forma muito mais tranquila, porque a nossa experiência, ela é criada de dentro para fora. Então, se a Lani tivesse feito um terror quando o marido dela recebeu a proposta de ir para os Estados Unidos, ela teria sofrido, ela teria passado por um terror. E pela história que você contou, né, Lani, não foi bem assim. Teve impacto? Teve dificuldades? Teve. Todos teremos, todos temos e todos vamos ter. Não é porque a gente está fluindo que a gente não leva porrada, né, de fora. Mas eu gostei bastante, Lani, assim, então já dá para a gente pegar bastante coisa do que você falou. Uma coisa que é interessante, assim, nisso que você está falando, é que momentos de dificuldades, de sofrimento, né, de dor, um pouco antes de eu vir, eu passei por uma situação muito difícil, meu pai adoeceu e passou por cirurgia e foi para minha casa, e aquele negócio de a gente desmontar a casa, eu falei, não, para tudo, agora eu vou cuidar dele, vamos cuidar da família, depois a gente mexe com mudança. Então, assim, isso vai acontecer na vida de todos, né, em algum momento. E tudo bem, a gente vai ter esse momento difícil e vai usar o que tem de melhor nele, né? Então, é mais um momento que você vai usar eu nem vou usar a palavra, eu uso a palavra ferramentas, nem a ferramentas, mas as habilidades que você desenvolveu ao longo da sua vida. Então, você vai usar ali naquele momento de dificuldade, vai ter ansiedade, né? Vai ter todas as questões emocionais que o ser humano normal tem. A questão o que você trabalhou ao longo da sua vida para você dar conta e ter essas habilidades e conseguir enxergar um passo sempre à frente. Então, isso a gente conversou muito na Live Mind, né? Lá no Inspire-se. Esse conhecimento ele está em vários lugares. Exato. Né? Ele está em muitos lugares. Às vezes você lê numa passagem, né, de um texto religioso, às vezes você vai ler ali num trabalho acadêmico de um profissional filosófico ou da medicina, né, da psiquiatria, enfim. É um conhecimento que ele tem muitas linguagens e ele é apresentado de diversas formas. E cada um vai ler na língua que melhor lhe cai, que melhor compreende. Exato. Mas muitas vezes também isso pode ser desenvolvido com o auxílio de outras pessoas, né? E esse auxílio, ele pode vir dessas vivências, dessas experiências que as pessoas vão buscar. Então, assim, eu acho que falar que está ruim e ficar nisso, acomodar nisso, é uma pobreza muito grande. Na minha opinião, né, a busca por esse autoconhecimento, ele vai a partir das ações que você toma, e as buscas que você faz, e cada um vai achar a sua. Então, quando eu estava lá no Spirit, assim, várias coisas que eu já tinha visto em várias áreas diferentes de conhecimento, ou né, em textos diferentes, vieram de uma forma muito simples, né? Você trouxe com falas muito simples, e talvez isso seja uma coisa interessante
igual você falou, às vezes as pessoas falam, fulano está quebrado e nunca entrou nessa busca tão insistente, né? Tem pessoas que são insistentes, como a gente, nunca entrou nessa busca tão insistentemente, e aquilo ali vai ajudar. Vai porque é simples, né? Vai porque é fácil de entender, não é complexo. Não tem que decodificar nada. Eu lembro até de um vídeo, não lembro qual agora, que você mostrou, do Sydney Banks, em que ele fala, né, que muitas vezes a verdade está em muitos lugares, mas está escondido. E aí as pessoas ficam meio que como caça-tesouro, procurando até achar, né? E pelo menos é mais ou menos isso que eu lembrava. E o legal que eu achei desse Espírito foi isso, é que vem de uma forma muito simples a informação, para quem está começando de uma forma muito simples, porque, na verdade, a jornada começa quando a gente nasce, eu acredito nisso. Às vezes a pessoa tem coragem de ir atrás e às vezes não. Às vezes ela entende que ela tem que ir atrás e às vezes não. Às vezes ela sabe disso, às vezes não. E aí tem outra pessoa que está vendo e está ali falando, vai, faz isso, faz aquilo, vai na igreja tal, vai na palestra tal, ouve o guru tal, então vai lá no Espírito, né? Deve acontecer isso muito, das pessoas chegarem para os amigos e falar, olha, eu acho que você está precisando no Espírito, você está precisando participar de um treinamento. É verdade. O que eu gosto bastante dessa linguagem que Sydney Banks trouxe para nós, né, é realmente a simplicidade, como você falou, porque não tem limitação, né? Até a gente estava numa reunião de trabalho hoje de manhã, apresentando para um cliente, né, e o cliente estava preocupado, mas os meus funcionários, eles são não tem um grande desenvolvimento, como é que fala? Não tem uma escolaridade, não pode ser algo complexo, né? Eu falei, olha, aqui no Inspire-se, nós temos pessoas que já passaram aqui, né, que são muito letradas, né? E, sei lá, PhDs, né, mestres, e temos pessoas que são faxineira, é para todos, porque a linguagem é do ser humano, né? Ali a gente conversa sobre coisas muito simples, muito elementares. Porém, como você falou, né? A verdade, ela, depois que a gente começa a ver, olhar para essa direção, a gente começa a perceber, caramba, estava na minha cara e eu não estava vendo. Né? Assim, eu conheço pessoas muito sábias que tiveram uma jornada incrível e que não aprenderam a ler e escrever. Ixi, eu também. A gente até comentou sobre isso, pessoas que a sabedoria não está no letramento. Não está no letramento, né? Então, isso que a gente começa a desenvolver quando nasce é realmente a sensibilidade que cada um tem para absorver, né? E para olhar e seguir na jornada. Então, o desenvolvimento pessoal, ele realmente ele não requer conhecimento acadêmico. O desenvolvimento pessoal, ele requer sensibilidade, olhar, na minha opinião. Sim. Tem muita coisa que eu vivenciei na minha jornada que, de certa forma, tinha ali um requisito, né? Porque, sei lá, a própria PNL mesmo, né? Não era algo tão simples assim, tão fácil, né? Então, eu vejo que realmente é democrático. O Inspire-se é muito democrático. E eu gosto muito disso, né? De partilhar, inclusive, desta forma, né? Sem querer também eu querer complicar a coisa, né? Então, a gente, né, às vezes até observa essa pergunta, né? Porque isso é uma pergunta que eu já ouvi até de criança, né? Mamãe, por que tem criança que tem tudo e não é feliz, e tem criança que é pobre, mora lá na África, e, né, mora num lugar mais simplesinho e é muito feliz, não tem nem sapato e é feliz. Então, é da clareza do olhar,
né, desse encontro do que a pessoa tem com o que lhe é importante, com o que lhe satisfaz. Então, o Espírito, ele, na minha opinião, o que ele trouxe assim de interessante para mim quando eu fiz, que eu parei assim para refletir, né, um insight, é o retorno ao que é essencial. O que é, né, eu acho que o principal insight, talvez, que eu fiquei observando as pessoas terem, fazendo no Espírito, e eu vejo nas lives, é o que é essencial, o que é importante para mim? Né? O que é importante para mim pode ser diferente do que é importante para você. Sim. O que é essencial para mim pode ser diferente do que é essencial para você. O que me basta, o que me completa, o que me deixa em flow, é diferente do que é para você. E aí o legal do Espírito é isso, é porque não tem uma linha reta que fala, vai nessa direção, tem essa receita de bolo, isso aqui que vai dar certo para você. Não. Cada um é único, é genuíno, tem um olhar, né? Eu estou te olhando aqui, as pessoas estão te olhando, cada um está te vendo de uma forma. Porque está numa tela diferente de celular, porque o áudio está diferente, a iluminação, mas também porque cada um vai estar vendo você com os olhos dele, né? Exato. Então, esse olhar para o mundo é o olhar para dentro também, eu acho. Então, olhar para dentro, olhar para mim, é um exercício diário, né? Eu lembro muito bem que você, numa das nossas conversas, falou assim, Laniele, mas não é necessário meditar, né? Ter uma técnica de meditação para fazer essa jornada. E eu concordei, falei, realmente, porque o que é meditação? Até isso é controverso, né? Tem pessoas que meditam fazendo, o mindfulness é fazendo atividade física. Tem pessoas que meditam sentadas em postura de flor de lótus. Tem pessoas que meditam em oração. Então, tudo depende do olhar. E eu acho que esse olhar aí eu não vou dar spoiler, né? São os 3 princípios, que é o pensamento, né? E tananã. É isso mesmo. Você falou de jornada, né, que começa quando a gente nasce, e eu lembrei de 2 livros que chamam, dentro dessa linha mesmo dos 3 princípios, né, que se chamam Coming Home, né, voltando para casa. Então, o caminho, cada um vai fazer o seu, como você está falando, né? E aqui nessa vida humana, cada um vai encontrar algumas coisinhas que vão ajudar para que você caminhe para casa, né? Então, inclusive, tem um dos livros que é do Dickens, né? Que é o Coming Home. Tem esse daqui. Não sei se você já comprou esse aqui. Esse aqui é mais de frase. Agora eu vou comprar. Agora eu vou comprar. Esse aqui é de frases, é bem profundo, tá? E tem o outro, acho que eu não tô com ele com o original aqui. Não tô com o original aqui, que é do Dickens Bettinger. Depois a gente coloca o link aí no chat, pedir para o Fred colocar, para o pessoal também ter. Pode colocar na legenda do YouTube também, que o pessoal pode... Isso, verdade. O livro Coming Home, nós estamos traduzindo, né, aqui para o português, e em breve teremos aqui também. E é justamente essa jornada, né, que você estava comentando, né, o retornar para o essencial, né, o retornar para casa, né, e é muito confortável, e você não precisa... porque a criança, por exemplo, ela está saindo da casa, vamos dizer assim, né, e vem numa jornada humana, né, tem que explorar as coisas do mundo, em algum momento esse retorno começa a acontecer, né, e alguns resistem, como você falou, não querem, né, retornar, e aí acabam colhendo frutos disso, outros vão fluindo melhor, e na minha visão, quem tá no fluxo, entrou na correnteza e se permitiu, vai colher muitos bons frutos. E eu vejo que esse entendimento que eu tive a bênção de ter contato, né, há 11 anos atrás já,
foi o que me colocou no rumo novamente, né? Eu já vinha numa jornada também, mas efetivamente me colocou no rumo, e a evidência disso foram os frutos que eu fui colhendo, né? Harmonizações na minha vida, quando eu comecei a compartilhar com as outras pessoas, poder perceber que todos têm a capacidade de também ter contato e ter harmonização na vida, às vezes curas, né? Por conta de um simples entendimento, uma simples correção de rumo, uma simples correção de conceito, um simples jogar mal entendidos fora, né? Isso faz tanto sentido. Até teve também um encontro que a gente conversou muito sobre isso, foi até com o Luiz Miguel, eu lembro direitinho. Quando você, né, se afasta da sua essência, desse retorno à casa, né, do que você, seus princípios, do que você acredita, não porque aquilo está hoje preso na sua cabeça, não, mas porque aquilo foi fazendo parte da sua formação desde o princípio, desde essa construção ali na primeira infância, né? Da família que você fez, a origem que você teve, os conceitos que lhe foram aplicados, a razão, né, que você foi construindo e os sentimentos também. Então, assim, a gente meio que tem uma espinha dorsal, né, emocional. E quando a gente começa a se afastar muito disso, as pessoas, em geral, começam a se queixar de um grande incômodo, Flávio. Um grande incômodo. E eu lembro disso direitinho, né? A gente conversando. E aí, quando a pessoa ela descobre o que é e retorna, né? E abraça, e se abraça, é muito gostoso. É uma sensação muito grande de alívio e de reencontro. De reencontro com o que é importante. Um dos insights que eu tive depois do Spirit, acho que eu não cheguei a conversar, não lembro se eu falei com vocês, mas eu lembro de falar com o meu marido. As pessoas sempre me acharam muito otimista. A Daniela é muito otimista, muito alegre. Eu venho de uma família muito alegre, as pessoas são alegres, gostam de sorrir, falar alto e brincar, e eu sempre fui muito, muito otimista. E aí chegou num determinado momento, eu estava num ambiente pesado, pessoas, né, que sempre puxando para um lado pessimista, e aquilo me fazia mal, e às vezes você vai, né, você vai naquela toada, naquela jornada. E aí, quando eu me afastei, eu olhei para mim mesma e falei, o que está me incomodando? Está me incomodando que eu não sou pessimista, eu não sou uma pessoa de ficar criticando e não agindo. Não, em vez de criticar, eu agi. E aí você muda, né, a sua posição, você muda a sua energia, você muda a sua expressão, você muda a sua comunicação, e as pessoas passam a acreditar no que você está falando. Então, isso aconteceu com... Não é um exemplo básico, eu estou dando você citar fatos, mas acontece. Eu lembro uma outra coisa, né, que a gente conversou sobre, que da pessoa, ela falar, eu tenho que tomar uma decisão, mas eu não sei, tem alguma coisa assim que eu não sei se está certo, não era o que eu queria, e aí, né, a gente parou e falou assim, pai, pensa na sua origem, pensa aonde você quer estar daqui a 20 anos, isso que você vai tomar essa decisão, isso que você vai fazer agora, e vai ao encontro, abraça, tem alguma coisa a ver com isso que você quer estar fazendo daqui 10, 20 anos? Congela o tempo, para agora. O que você quer estar fazendo daqui 20 anos, 10 anos? Você acordou hoje, você está fazendo. É o mesmo que você está fazendo lá atrás? Ou o que você está fazendo lá atrás é o que vai dar o caminho para você chegar? Se o caminho é diferente, você já está fazendo a escolha que provavelmente vai causar mais dor, sofrimento, ansiedade. Agora, se o caminho é comum, ele está retornando à sua essência, ele está te ajudando a chegar, né? Nisso que você visualiza para você, muito provavelmente tem um encontro, tem um match aí. E ele vai te trazer mais segurança, assertividade, uma consciência mais alta, uma clareza. Então, você vê que é como se fosse um espiral, um círculo, né?
uma coisa que vai girando. Então, retorne à sua essência e olhe para frente. Retorne para a sua essência e volte para frente. Agora, se você continuar indo para um lado que não é natural... Sai de órbita, né? Sai de órbita, exatamente. Sai de órbita, adorei. Você deve estar lembrando dessas conversas, né? Da gente tendo lá. Não, sempre foram muito boas. Por isso que eu estava muito contente da gente conversar hoje. Fazia muito tempo que a gente não conversava. Olane, essa semana a gente falou sobre isso também, às vezes você está numa situação que você está experimentando ela como crítica, urgente, tem que ser resolvida, né? E você falou de dar uma parada, né? E eu acabei comentando sobre isso também. Às vezes é uma parada, você não precisa parar, sei lá, uma semana, mas se você se der a oportunidade de efetivamente parar e não ficar remoendo aquilo, parar para escutar você mesmo, você vai ter a resposta. E é mais rápido do que muita gente imagina. Então tem gente que mas para de fazer as coisas, mas aqui dentro não parou, né? Porque tá lá, mas e aí esse problema e tal, e aí como é que vai ser minha vida e minha família e não sei o que lá. Não parou. Então, às vezes, é uma parada de meia hora, que você se dá a oportunidade de falar, cara, eu não vou pensar nisso agora, né? E aí, de repente, você entra num outro nível de consciência que você abre a possibilidade para aquela sabedoria falar com você. Para você, o seu eu maior, sei lá, o nome que você quiser dar, mas todos nós já experimentamos isso na vida. E a nossa conversa aqui é sempre para retomar algo que você já sabe. Você quer um exemplo do que você está falando aí, que eu acho muito contemporâneo? Resposta de grupo de rede social, principalmente WhatsApp. Uhum. Né? Eu sei que tem outros aí agora, Telegram, mas WhatsApp. Uma coisa que eu fiz alguns anos atrás foi tirar do meu celular aquela ferramenta de que as pessoas podem ver a hora que eu olhei a última vez e vi a mensagem a última vez. Sei. Por quê? Na época que eu estava lá no gestão hospitalar, era assim, imagina, uma loucura hospital, né? Você trabalha no limite do tempo, o tempo inteiro, porque as pessoas estão doentes, elas estão morrendo, o tratamento não pode, né, atrasar, principalmente estão sobrevivendo, estão vivendo ali, então não pode atrasar o tratamento. A medicação tem que ser feita na hora, o exame tem que ser feito para ontem, e, né, as intervenções têm que ser tudo muito rápido. E aí, as pessoas, às vezes, imagina, na jornada de trabalho, me mandavam uma mensagem no WhatsApp, e se eu não respondesse, dava 5 minutos, se ela visse que eu passei, porque às vezes você abre o celular, aí você faz aquela olhadinha rápida, fala assim, tá, isso aqui eu vou responder na hora que eu puder, agora eu não posso. Já vi uma mensagem assim, eu vi que você leu, você não vai me responder, você está me ignorando? E aí eu falava, gente, que loucura isso! Eu vou responder na hora que eu puder, agora eu não posso. E muitas vezes acontece de você não querer responder, porque você precisa pensar. Né? Se fosse numa conversa, eu falaria, ok, me dá um dia que eu te respondo, ou me dá 10 segundos, me dá 1 hora que eu vou te responder, eu vou pensar sobre isso. Eu preciso pensar. E aí eu desabilitei, que eu falei assim, eu não sou obrigada a responder ninguém na hora que a pessoa acha que eu devo responder a mensagem dela do WhatsApp. É verdade. Eu vou responder na hora que o meu tempo interno e o externo também estiverem de acordo que dá para eu fazer isso. Porque muitas vezes, né, até para uma resposta mesmo, você precisa pensar, você precisa elaborar aquilo. E a mesma coisa é esse exemplo que você deu, né? Então, às vezes eu brinco tô dentro de casa, na neve aqui, eu falo com os meninos, gente, vamos dar uma caminhada dentro de casa pra gente pensar, para resolver esse problema. Aí dou a mão, às vezes é um trabalho de escola, amanhã eu não sei a resposta, Tô doida para dar a resposta, porque eu sei a resposta. Mas é ele que tem que achar. Então, vem cá, vamos dar uma caminhada. Aí a gente vai caminhando, começa a falar de outras coisas. Mas já sei, assim mesmo, já sei qual é a resposta. Corre pro quarto e vai fazer. Então, isso acontece comigo, às vezes, né?
tô aqui em casa, no problema e tal, eu falo assim, acho que eu vou na padaria, aqui não tem padaria, na farmácia, eu vou na farmácia comprar um chocolate e vou e volto, e aí eu já penso qual que é a solução para aquele problema. Então, esse tempo, às vezes até o ócio, né? Não vou fazer nada, vou ficar aqui olhando a neve cair. Falei para o Flávio, linda neve caindo, perco aqui olhando a neve cair, aí era isso que eu queria. Então, esse tempo criativo, né? É um tempo criativo mesmo que a gente precisa para achar a solução, para achar as estratégias que elas vão vir para a gente resolver os problemas. Sabe uma coisa que dá muito certo, é bem nessa linha mesmo, né? Exatamente isso, né? Que muitas vezes a pessoa, às vezes num atendimento meu, ou mesmo no Inspire, se a pessoa, ou nas imersões, né, que a gente faz, a pessoa traz lá uma situação que ela está vivendo, uma experiência, e ela não enxerga outra possibilidade. Às vezes a gente de fora enxerga. A gente enxerga. Então, o que eu costumo fazer é também não dar resposta, né? Porque eu não sei, talvez eu esteja enxergando, talvez não seja verdadeiro também, então eu não me intrometo nisso, né? Mas o que eu costumo perguntar é o seguinte: uma semana, você acha que... porque o nosso senso de urgência quando a gente está no meio da tempestade é muito grande, né? A gente quer sair dali, então parece tudo muito urgente. Mas eu coloco uma realidade. Se você, uma semana, se você não tiver a resposta dentro de uma semana, você acha que vai piorar, vai ficar muito ruim a situação? Ah, não, uma semana não vai. Mas eu queria antes, né? É claro, então, tudo bem, mas uma semana não vai piorar, certo? Não está pegando fogo na sua casa, não é isso, certo? Não é. Então tá bom. Então é importante, mas não é tão urgente assim, né? Então já traz um senso de realidade, né? Aí eu falo para ela, então tá bom, vamos fazer um combinado? Uma semana, toda vez que isso vier na sua cabeça, você joga fora, não pensa. Não pensa, não fica... Vai vir muitas vezes, mas deixa passar. Invariavelmente, Lani, as pessoas me retornam falando, já tive uma ideia aqui e tal, foi muito diferente do que eu já estava pensando, e antes de uma semana. Então, é só um espacinho que a gente permite abrir, né, no nosso fluxo mental para que isso aconteça. Então, às vezes eu peço uma semana, mas acontece muito mais rápido, às vezes acontece um pouquinho depois também, mas acontece, esse é o fato, né? A resposta vem. Tem que abrir espaço para deixar encher, né? Onde já está cheio, você tem que tirar o velho para o novo entrar, né? E essa questão da pessoa parar, eu acho que é uma questão muito crítica hoje em dia, sabe, Flávio? Eu vejo, eu observo, né, com mais clareza, talvez agora que eu estou um pouco mais em casa, né, parada, sem aquela correria do trânsito, da rotina, do dia a dia, eu consigo observar isso com mais clareza. As pessoas, elas estão tão cheias, e eu também já estive assim um dia, né, tão cheias de tudo, tão cheias de atividades, tão cheias de projetos, tão cheias de desejos, de metas, às vezes até metas de consumo mesmo, né, que é natural da nossa cultura atualmente, que não tem espaço para nada mais entrar. Não tem espaço para reflexão, não tem espaço para cuidar da parte espiritual, não tem espaço para, muitas vezes, ter aquele momento íntimo com a família, né, com os filhos, com o marido, com que talvez importe tanto quanto todo o resto que está ocupando espaço, e que nesse momento não cabe, não entra, porque não tem essa parada. Né? Então, para organizar a casa,
você tem que pôr as cadeiras para cima, você tem que abrir, né? Você tem que dar uma bagunçada inicial. Às vezes você dá aquela bagunçadinha inicial, sai da rota, sai da órbita um pouquinho, depois volta. Isso faz parte também, né? Muitas pessoas, eu acredito que no primeiro momento pós-Inspire-se, tenham essa sensação de que a casa ficou bagunçada. Mas é porque está abrindo espaço para o novo entrar. E eu acho que isso não acontece só com o Inspire-se, não. Acontece com outros... Sim. Outros estilos de jornada também, de busca que as pessoas possam fazer, né? Quando você encontra, você fala, é isso. Eu quero continuar nessa jornada, então eu vou abrir espaço. E aí abre espaço. O tempo a gente maneja ele com aquilo que a gente prioriza, né? Então exatamente. É mais ou menos isso. E tempo é a coisa mais disputada hoje, né? Pelas redes sociais, né? O que eles querem? Eles querem a sua atenção, o seu tempo, né? Para poder vender alguma coisa, por exemplo. Né? Então, é realmente uma tomada de consciência tão importante para que a gente possa ter discernimento do que nós estamos, para quem nós estamos entregando o nosso tempo. Né? E muitas vezes nós não entregamos o nosso tempo para essa sabedoria falar com a gente. A gente prefere estar lá vendo um vídeo de besteira no WhatsApp. Às vezes não é nem que prefere. Não tem consciência. Não tem consciência, isso mesmo. Não tem consciência. Não tem isso que eu falei, eu acho que a importância hoje é cada vez maior das pessoas tomarem esta consciência. Não quer dizer que é ruim as coisas. Não quer dizer que o YouTube a gente está fazendo na minha visão, um bom uso agora, por exemplo. Né? Temos 6 pessoas aqui assistindo. Aí você vai numa live, sei lá, de alguma outra, sei lá, do BBB, vai estar lá alguns milhões de pessoas assistindo. Então, só uma tomada de consciência para que você possa fazer um bom uso de uma ferramenta. Então, a ferramenta em si, que é o YouTube, as redes sociais, não são ruins, são ferramentas. Também não são boas, são ferramentas. Como nós fazemos o uso delas, é que vai determinar se isso vai gerar um bom fruto, e aí vai ser uma ferramenta boa, ou se vai gerar um fruto amargo, e aí não vai ser uma ferramenta boa. Mesma coisa com o martelo. O martelo eu posso usar para construir uma casa ou muitas casas para muitas pessoas, fazer um bem para a humanidade, e eu posso pegar um martelo e matar alguém. Então, né, não é a ferramenta em si que é ruim ou boa, mas a consciência de quem está fazendo uso, né, é importante ser mais elevada para poder ter o discernimento. Um exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Vou usar o exemplo que eu tenho preferência são meu. Eu estabeleci uma regra para mim. Todos os dias, às 8 horas da noite, 8h30 no máximo, eu desligo o celular, pego o meu Kindle ou o livro que eu estou lendo e vou ler um livro. Porque eu vi que os livros estavam perdendo espaço para o WhatsApp. Até porque estou longe, né? Sempre quero conversar com as pessoas, quero manter isso, mas aí, sim, não pode ser o tempo inteiro. Então, se eu tenho a meta de ler, e eu quero ler e eu gosto de ler, então eu tenho que abrir um espaço para isso. E quando você faz uma escolha, você sempre vai estar, o quê? Abrindo mão de algo, tirando algo para fazer outra coisa. Então, eu estou perdendo uma coisa para ganhar outra. Então, na verdade, é isso. O que eu vou perder com tantas opções que nós temos na nossa vida hoje, né? Moderna, e o que eu quero ganhar? E aí eu vou fazer essa escolha. Então, sem, né, valor de juízo, cada um vai fazer as suas escolhas. Mas isso é consciência, isso é escolha. E eu acho que isso dá uma gratidão tão grande quando você fala assim, foi a minha escolha. Eu tive clareza, eu tive consciência, eu fiz. Né? Isso. Isso dá uma paz interior, isso é paz de espírito.
Perfeito, perfeito. E quanto mais a gente faz isso, a gente entra num ciclo virtuoso, né? Porque daí a gente começa a ouvir mais a nossa própria sabedoria, que tá ali sempre falando para você, ó, acho que a melhor escolha é você desligar o celular e ler um livro, né? E aí, Então, a gente tem a capacidade de ouvir isso cada vez mais, e é muito gratificante, como você falou. como, né, as escolhas que a gente faz, a gente acaba transferindo para aqueles que estão perto da gente. A gente Ah, entrega sim. de presente, né? Então, se educar é exemplo, e eu quero que meus filhos leiam, não estou lendo quais deles, porque eu quero mesmo. Eles me veem lendo, eles já pegam os livrinhos dele, vêm os dois e ficam lendo comigo. Eu falo, gente, Uhum. tudo que eu sempre quis, meus filhos lendo comigo, ter companheiros de É, leitura. delícia, É né? aquele momento gostoso que já discute, mas assim, é impressionante como que, né, se você está bem, você está feliz, você mostra para as pessoas que aquilo que você está fazendo é a sua escolha, que você está grata, você contagia, outra pessoa vem atrás, né? Então, É. Ontem tivemos uma mini imersão, né? E uma das perguntas foi, tá, mas como é que eu faço para não inserir tantos mal entendidos na cabeça dos meus filhos, né? E para que ele nem passe por tudo que eu passei. Aí o que eu falei, é o como eu sempre respondo essa pergunta é com o seu exemplo, né? Com a sua própria jornada, você ganhando consciência, você vai ser um ótimo exemplo. Então, né, principalmente as crianças mais jovens em primeira infância, é fundamental, né? Super legal. sim, sim. Eu lembro, acho que foi o Fred mesmo, que a gente estava comentando, né, o que iam dar os nossos filhos. Eu falei, não sei, mas que é uma situação muito diferente da nossa, provavelmente vai ser, porque com o grau de informação que eles têm hoje em dia, né, com o grau é uma coisa impressionante o que as crianças É sabem, muito diferente. né? Eu tinha uma Barça, né, uma enciclopédia velha para poder Uhum. pesquisar tudo que eu precisasse. E eles têm uma internet inteira, enfim, informações mil diferentes. Agora, ainda mais com esse negócio do estudo em casa aí, que a gente vê o tanto que esses meninos têm de informação na mão nas mídias, É, né? E, ao mesmo tempo que eles têm esse tanto de informação, né, que eles têm o mundo inteiro, eles não têm o que fazer muito com isso agora, principalmente nesse momento de pandemia. Então, tem verdade, famílias aí que estão sofrendo demais com crianças que ficam o dia inteiro na tela, né? A grande verdade. discussão é a exposição às telas. E aí, se você consegue mostrar que tem outras coisas interessantes para fazer, e se a criança, né, ela acredita que isso é verdade, então, vou dar o exemplo daqui, né, onde eu moro. A gente brinca dentro de casa, eles brincam dentro de casa, mas eles podem brincar na neve. Eles podem. A gente vai, por exemplo, fazer um passeio num parque, fazer aqui eles chamam de sled, né? Que é como se fosse o tub, esquibunda de neve. Aham, Então, assim, sim. é o convívio da família, é estar junto, é fazer as coisas juntos. Isso que vai tirar as crianças da tela. É difícil? Depende da escolha que as famílias estão fazendo. É o que eu falei, você está perdendo uma coisa e ganhando outra. A família É, vai sair toda da tela junto, né? Então, exatamente. Ah, Lani, que bom. Ó, queria te agradecer. A gente já está indo aí já para 1 hora. A gente tinha programado uns 40 e pouquinhos, né? Mas está tão bom. pouco, né? Nem parece, né, que passou 1 hora. Nossa, tá muito gostoso. A gente vai marcar mais, hein? Já vamos Só convidar. deixar acordado, né, para a gente vir aqui compartilhar mais. Eu vou só passar uns recadinhos aqui para o pessoal. Ninguém fez pergunta para você, tá bom? Acho que você também tem acesso ao chat aí, mas vou passar uns recadinhos aqui e aí a gente já se despede. Uhum. Então, semana que vem nós temos o carnaval aqui no Brasil, que é carnaval que não tem carnaval e tudo mais, não sei o quê, né? Então nós já temos também um outro compromisso, né, na terça-feira e na quinta, então a gente não vai ter as lives na semana que vem, tá bom? Então só avisando que a gente retorna na outra semana, tá? Na terça-feira
já nem sei quando vai ser, a gente retorna na terça-feira, dia 23. Estaremos aqui de novo no nosso canal, aqui com a nossa live, tá bom? Então, 15 horas, 15 minutos, dia 23, com mais um assunto aí interessante para a gente debater aqui, tá bom? Lani, de novo quero te agradecer pela oportunidade de te ouvir, né? É sempre muito bom ouvir você, as suas metáforas e tudo mais são sempre muito engrandecedoras, tá bom? Obrigado, vou passar a voz aqui para você dar um tchau aí para o pessoal também. Eu que agradeço o convite. Como eu sempre brinco com os meus amigos, não me convidem por educação, porque eu sei aceitar por educação. Boa, boa. Geralmente, se eu puder, eu vou aceitar. Vai ser gostoso. Boa, gostei. Bate-papo leve, para tarde, com um chazinho, um café. E se Deus quiser, vamos estar juntos de novo, sim. Obrigada. Um abraço para todo mundo aí na jornada. Show de bola. Então, obrigado para você, um ótimo final de semana. Nos vemos então daqui uma semana e pouquinho, tá bom? Ótimo carnaval para quem for curtir aí o feriado mesmo aqui em casa, né? Mas vai curtir com a família, sem tela talvez, né, Lani? Com os livrinhos aí, quem sabe, tá bom? As escolhas. Então, escolhas, tá bom? Deus abençoe você, muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, um abraço.